do Senhor, queridas. Amém? Graças a Deus, estou feliz em poder adorar o Senhor aqui, junto às nossas queridas irmãs. Nós somos do Ministério da Igreja Assembleia de Deus. Eu, a Geralda e a Rose. Essas amigas lindas, maravilhosas, né? Que são uma grande intercessoras no nosso ministério e são grandes pregadoras, né? Eu vou ter que olhar mais para baixo aqui. Pode chamar. Eu garanto que vocês vão gostar. São mulheres cheias do Espírito Santo e são mulheres de Bíblia. Tá bom, gente? Tem Bíblia. Aí, tá vendo? Criança, pode trazer, minha filha. E cultos, trabalho de libertação, Geralda, mulher de Deus. Pode trazer, são mulheres que são de Bíblias e que amam a obra do Senhor, né? Eu estou falando isso diante do altar e com temor ao Deus que está aqui neste lugar. Amém? E fiquei feliz quando a irmã, né, nos confiou fazendo o convite. Esqueci o nome dela. Edilene. Você sabe quem é. Minha cabeça hoje também é assim. Em geral, não sabe que minha cabeça é meio assim. De vez em quando ela fala, mas hoje ela está mais assim, sabe? Tive muitas batalhas e guerras. Passei por algumas reuniões hoje. Fazemos parte da diretoria da Umatipa e todos nós sabemos, né, que quando tem um trabalho para acontecer, o inferno se levanta. Então, ainda está um pouco distante, mas a batalha já está muito pesada. Mas eu fiquei feliz, né? Eu disse para ela que eu não tinha nada na agenda esse início de maio, até o nosso trabalho dia 7 de março. Eu não gosto de ficar enchendo coisa, para mim ficar pensando e orando, acertando algumas coisinhas. Porém, aí na hora que ela fez o convite, eu disse assim, estou disponível, eu vou. E aqui nós estamos para a glória de Deus. O Senhor me deu uma palavra nessa tarde, mas ao dobrar os joelhos, o Espírito Santo falou aos meus ouvidos de uma palavra que queimou no meu coração no dia em que recebi o convite, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu queria que você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo para juntos lermos a palavra do Senhor. E disse-lhe assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor. Mas veio a ele um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. A minha tradução aqui vai estar um pouquinho diferente, mas vocês conhecem bem esta passagem. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija ou um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e não são poucas, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas iam encher. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele lhe disse: vá, vende o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto do ouro que sobrar. Coloque uma das suas mãos no seu coração
e glorifica a Deus dizendo: graças a Deus. Graças a Deus por esta palavra tão poderosa que nos cerca aqui nesta noite e confirma o coração de mulheres aqui que o Deus da provisão está provendo algo para ti. Receba esta palavra porque ela é profética. O Deus da provisão está provendo algo para você. Eu não sei que oração você fez hoje, ou à noite, ou durante o dia, ou quando saiu de casa, mas uma palavra que nos cerca aqui nesta noite é: Deus está provendo algo para você. Receba esta palavra e acredite que tem uma porta aberta ao seu respeito. Quando nós olhamos para esta palavra tão linda, poderosa, fala-nos de uma mulher normal como eu e você. Porém, essa mulher já trazia uma dor consigo, uma dor de luto do seu esposo. Diz a Bíblia que era viúva, e era viúva de um dos profetas. E agora, aquela mulher, diante de uma situação, credores à sua porta, e a proposta é: se você não quitar a sua dívida, pagar a sua dívida, a gente leva os seus filhos. Porque tem gente que é assim, eles perdem o senso e não tem limite, e acha que é de qualquer jeito, de qualquer maneira, que pode se dirigir a um servo de Deus. Esta mulher, ouvindo essas ameaças, estas palavras, diz a Bíblia que ela vai então a um homem de Deus chamado Eliseu, a este profeta. E quando ela chega diante desse homem, ela está dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Quer dizer, este homem tinha um grande legado. Ele temia a Deus e era fiel diante dos homens. É um homem que reconhecia a autoridade de Deus e dos homens sobre a sua vida. Esta mulher, olhando para esta situação, para credores, para os filhos, e diante do que ela não tinha, a situação era tamanha, mas o Espírito Santo a faz lembrar: tem alguém que pode te ajudar. Porque às vezes, em momentos de apertos, em momentos difíceis da nossa vida, nós como mulheres, às vezes temos tendência de desesperar, sair pelas ruas com o cabelo bem espantado, e começa de mimimi, ou às vezes no nosso tempo já vai para as redes sociais e tipo assim, fazer carinha de coitadinha. Mas esta mulher não, ela se dirige ao homem de Deus, e tem confiança nesta mulher, em um tempo tão difícil, ela poder saber, e ela sabe: eu posso ir até ele, porque também é um homem que tem caráter, que tem respeito, que me respeita, que vai saber me ouvir. E ela chega diante dele e ela está dizendo: meu marido está morto, mas era fiel a Deus, e você sabe que ele temia ao Senhor. Coisa linda é quando a gente pode dar testemunho do nosso esposo, de quem está dentro de casa junto com a gente, aos outros, dizendo: é servo de Deus. Porque aqui é bacana, a gente olha um para os outros e diz: está cheio do Espírito Santo, fala línguas, pula, quem sabe entrega o recado, quem sabe, né, tem uma Bíblia na cabeça. Mas eu quero ver quem congrega dentro da casa, quem está junto de você, olhar e dizer: ela tem, ela é serva, é temente, é fiel, é homem e é mulher de Deus. Precisamos entender isto. Precisamos considerar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Ela está dando testemunho, está dizendo: era temente, ele servia ao Senhor. E agora vem os credores, e a conversa é que vai levar os meus 2 filhos para ser escravo. Diante dessa história, dessa situação, né, ele, como um homem normal, poderia olhar e querer dar um jeito, mas ele entende a soberania de Deus sobre a vida dele, e ele olha para ela, e a dele está dizendo: o que eu posso fazer?
E ele olha para ela e agora ele está dizendo: o que você tem na sua casa? A mulher, diante da situação, ela está dizendo: a tua serva não tem nada. Aí quando ela diz não tem nada, o Espírito de Deus a lembra dizendo: você tem algo dentro da sua casa. Porque tem momentos complicados na nossa vida, momentos difíceis, que a gente olha para o que nós temos e desacreditamos e achamos que não temos nada. Oh, aleluia! Mas o Espírito de Deus que está aqui, o provedor, ele está nos consolando, dizendo para alguém aqui nesta noite: você deixou algo em casa que diante dos teus olhos, dos que olham, não é nada, mas é precioso para mim. Declare-me o que tens em casa diante da situação. Você olha e diz: nada, mas o Espírito que está aqui te desperta dizendo: você tem algo dentro da sua casa, que para este tempo, para este momento, oh, aleluia, é o que você precisa, aleluia. O Espírito Santo a faz lembrar da botija de azeite. Ela está dizendo: a não ser uma botija de azeite, algo talvez que estava guardado, até desprezado dentro da sua casa, algo talvez que estava jogado, não sei, ou colocado em cima de uma mesa, talvez porque havia comprado muito e tinha sobrado, e tipo, não serve para mais nada. Mas nesse momento complicado ela lembra: tem uma botija de azeite dentro daquela casa. Aí, quando ela disse estas palavras, ele olha para ela e ele diz assim: então, tudo bem, você volta para sua casa e pensa vasos emprestados, vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, mas não pede pouco não, pensa muito. E depois entra para dentro do seu quarto e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Quarto, nosso lugar secreto. Azeite, oração. Há uma graça de Deus aqui neste lugar, que está te despertando a entrar dentro do quarto, oh, e derramar azeite sobre os teus filhos. Oh, aleluia! É preciso tomar só uma atitude diante desta situação. É preciso nos posicionarmos diante desse tempo complicado, onde batem a nossa porta e manda recado e está dizendo que vai arrastar, vai levar para fora, e que serão mortos e que serão destruídos ou levados para ser escravos. É hora de nos posicionar como servos do Senhor e acreditar: o meu Deus tem uma palavra para este tempo. Entra para um lugar secreto, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita azeite sobre eles. Parece ser pouco, mas usa a fé que você tem. Pode pedir emprestado, não é vergonha não. Quando a gente passa naqueles apertos, a gente comunicar com alguém a nossa necessidade. Eu sei que tem gente que é estranha, né, que parece que quer orar, mas quer só saber da sua situação para estender a conversa. Mas tem alguém do seu lado, disposta a te estender as mãos, com pouco que tem também te emprestar, ou que está orando por você. É certo que alguém te aponta, te humilha, mas Deus vai separar pessoas para estar com você. Aleluia, aleluia. Deita azeite sobre eles. E assim ela fez. Ela entrou pelo caminho da obediência, e ela voltou para casa, fez os seus filhos saberem pegar os vasos, e agora os
os meninos iam passando ali com os vasos e ela ia enchendo de azeite. Há uma unção da multiplicação dentro daquela casa. Aleluia, aqui neste lugar, o Espírito de Deus está consolando o coração aqui nesta noite, dizendo: não vai perder, não será destruído nenhum dos seus. É mentira de Satanás, que é imprestável, que não vale nada e que será arrastado para fora da sua casa. Deus está dando ordem ao nosso respeito. Ninguém entra e ninguém sai. Deus está agindo com autoridade, liberando uma palavra ao seu respeito. Fecha a porta. Aleluia. Ela vai enchendo as vasilhas de azeite. E vai passando e ela vai enchendo. E vai passando e ela vai enchendo. Acaba-se as vasilhas e ela pede ao menino para que traga mais. Ele está dizendo: não, já estão todas cheias, acabaram-se as vasilhas. E agora, terminando tudo, ela volta ao seu Senhor, ao homem de Deus, para fazer saber. E quando ela dirige a ele e fala: estão todas cheias, não tem mais vasilhas. Aí ele está dizendo: vai e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vão viver daquilo que Deus decidiu para você. Não precisa ter medo diante da palavra de bênção que foi liberada sobre a sua vida. Ela está dizendo: estão todos cheios. E ele está dizendo: vai. Então se posicione e não pare. Vai. Vai, porque o Deus da providência está liberando algo para a sua vida aqui neste momento. Não precisa temer, não precisa se preocupar, porque diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele está dando ordem dizendo: não vai ficar de pé os teus inimigos. Eles vão ter que bater em retirada da sua porta. Não precisa se esconder, trancar no quarto e mandar recadinho: estou depressiva, porque o Senhor entra na porta, chega na porta, diz o que você está chamando de medo, de depressão, e está dizendo: vai, sai para fora. Deus está agindo com autoridade sobre você. Não precisa se preocupar. Não se esconda no esconderijo do medo, da depressão. O Senhor é fiel para nos dar a vitória. Vai, se posicione. Para Josué, ele liberou uma palavra de encorajamento, dizendo: passa diante desse povo. Vai, Josué, porque eu serei contigo. E aonde colocar as plantas dos teus pés é seu. Ele está dizendo: seus filhos, herança, essa terra é sua. Este é o tempo de conquista. Esta é a hora de fartura. Ele sabe do que você passou, do que você sofreu. E Ele está te dizendo assim: eu libero algo sobre a tua vida e não vai te faltar nada. Nada, nada vai te faltar. É verdade quando o salmista disse: Ele é o meu pastor, e tendo Ele como meu pastor, meu provedor, nada me faltará. Eu sei que tem momento que é assombroso, tem hora que o caminho é de morte, mas o salmista responde: mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo algum, porque o Senhor está comigo para me guardar. Deus está guardando a sua casa. Deus está guardando os teus filhos, a tua família, e eles não perecerão. Sonho do inimigo derrotar a tua casa, os teus filhos, matar, destruir. Diz a Bíblia que ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar.
Deus que corta o laço, derruba as muralhas, quebra as correntes. Ele está aqui. E para quem é espiritual já dá para sentir o barulho de correntes caindo lá dentro daquele quarto, dentro daquela casa, e os seus filhos ficando de pé, voltando para casa, indo e voltando, e não temendo nada, porque entenderão que o Senhor é fiel para proteger. Aleluia. Vai rugir, vai gritar, mas não terá poder de tocar naquilo que é seu, porque quem habita está guardado. Quem ora tem resposta de Deus. Azeite. Viva uma vida de oração. Não deixa faltar o azeite dentro daquela casa. Pode ser pouco, mas é o que você precisa para Deus começar a trabalhar lá dentro daquela casa. Tem situações que a gente olha e pensa, é de morte. Mas nesta hora, o Senhor nos chama para viver experiências grandes com Ele. Não desista, não pare, vá em frente. Quando não puder andar, se arrasta, mas não pare. Deus é com você. Passei por um momento difícil há pouco tempo e não me pegou de surpresa, porque Deus já havia alertado. Primeira vez que eu falo isso assim. E um dia Deus me deu um sonho, no outro dia Ele enviou a irmã Geralda e a Rosa lá na minha casa e orou pelos meus filhos. E elas oraram pelos meus filhos, mas nem elas sabiam da prova que estava para mim. Quando de repente meu filho tem uma decepção no clube de futebol, tranca no quarto e a palavra é: estou depressivo, não quero saber de igreja, decepcionado com todo mundo, nem precisa mais de orar por mim. Mas eu entendendo o tempo, a seta maligna estava sobre ele. Eu tirei a chave da porta do quarto e nunca desisti de orar pelo meu filho. Ele trancado dentro do quarto, comia dentro do quarto, tomava banho no banheiro do quarto dele, né? E não queria mais sair para fora. E neste momento, o que eles mais odeiam é a mãe e o pai. Não quero mais nem as suas orações. E é uma seta terrível. E eu lembro que ele passou 3 meses, uma situação terrível. E agora é 3 meses de campanha, Salmo 91, 23, ia lá e voltava cá, e eu orando, e buscando o Senhor. E aquele momento que Deus parece que se cala. E agora eu saía para ministrar, chorando por dentro. E aí eu lembro que um dia antes, do Senhor bradar lá com ele, eu fui ministrar em um trabalho de mulheres ali de Timóteo, na Alfadade. E quando eu cheguei, aquele lugar estava lotado, repleto, gente até do lado de fora. E esse dia, quando eu fui sair, eu entrei dentro do quarto e orei com ele, ele tampou os ouvidos, tampou a cabeça, e eu orei e fui e falei: Deus te abençoe, amiga. E agora, quando eu chego ali para ministrar, na hora que eu entro pela porta, Deus toma uma mulher e ela vem correndo e ela fala comigo: o seu filho não perecerá, é missionário, fui eu que separei. E eu já alertei: não desista de orar. E dentre esses dias eu vou provar para ele que eu estou cercando aquela casa. E agora eu subi, assentei e eu só chorava. Não tinha mais palavras para expressar para Deus a dor que eu estava sentindo. E o Senhor fazia me lembrar daquele culto o tempo todo,
das irmãs que entrava e orava, e do sonho que eu tinha antes de alguém atirando em direção à minha casa e acertava meu filho. E elas não sabiam que ele já estava assim, com ódio, principalmente de mim, porque era eu que sempre abria a porta, vou orar mesmo, não estou nem aí, e limpa esse quarto, abre essa janela. Então, que era eu que mais confrontava. O pai deixa esse menino quieto, só ora, mas a mãe, sabe, a mãe, não, eu entro. Então, elas falam, eu lembro que elas olharam para mim e diziam assim, ele não está sentindo amado dentro dessa casa. Não sei se elas ainda lembram. Eu olhei e disse, mas o que eu estou fazendo? Mas já estava conversando. Eu lembrava disso tudo. De repente, uma irmã coloca a mão. Deus sabe de tudo, porque elas estão aqui. Não foi eu que convidei elas, que não vi elas ali. Eu não estava com o propósito também de falar sobre isso. Uma irmã dirigente, ela coloca a mão na minha perna e disse assim, você lembra da oração da sala? Eu falei, Jesus, não prego do jeito que eu estou quebrada. Ela disse assim, você lembra do sonho que Deus falou contigo? E aquela oração é que está sustentando o coraçãozinho dele. E meu Deus, mas quem falou isso com essas mulheres? Eu estava assim, olhando, não conhecia ninguém. É igual eu estou aqui hoje, né? E as irmãs são lindas, mas eu não conheço. E agora, eu peguei nesse dia, o tema delas era de Agar, no deserto. E agora eu vou no tema, falando de Agar. Joga o seu filho, é um tiro de árvore, debaixo do pé de árvore para morrer e tal. E agora eu estou dizendo, Jesus, eu estou aqui pregando e meu filho lá. Terminei a mensagem, Deus operou poderosamente, eu volto. E no outro dia eu tinha que ministrar uma festividade de jovens no domingo, ali no Iguaçu, jovens e adolescentes. Foi o tempo que eu mais ministrei para jovens e adolescentes. E tudo em área de libertação, enquanto o meu estava trancado dentro de um quarto depressivo. E foi o tempo que eu mais ministrei. Eu chegava e dizia, Jesus, o Senhor libertou, o demônio manifestou. E eu, Jesus, até quando? Até quando? Só que nesse domingo, antes de sair de casa, tive quase nada. Uma jovem está na igreja, Satanás pegou ela, tipo assim, está afastada, já faz uns anos. Essa menina está afastada. E a mãe lidera jovens, lidera adolescentes, trabalha, busca os jovens adolescentes, enquanto a filha dizendo, eu não quero saber. O diabo pega essa menina, eu vou para a casa dessa menina, passo a tarde ali, o negócio está muito apertado, chamo mais dois obreiros, eles vão e a gente ora, de repente a gente vê nítido o demônio passando, aquela sombra preta pela janela, e a menina fica liberta. Aí eu chego em casa, vou pegar tudo, ministrar para jovens e para adolescentes. Quando eu chego ali, gente, eu não sei o porquê eu estou falando isso, mas eu sei que Deus está agindo aqui dentro desta casa. Aí quando eu chego no Iguaçu, cheguei em casa, os irmãos já estavam na igreja, eu corri, como se diz, esse menino mora na igreja, né? Aí eu só cheguei, vesti uma roupa, peguei a minha Bíblia e saí correndo e falei, quem não achar na igreja, vou pedir para me deixar no Iguaçu. Quando eu entro na igreja, as irmãs me conhecem, eu vejo de cara a Claudinha, olha que esse Claudinho está fazendo aqui, me deixa no Iguaçu. Aí ela, não, nem vim para ficar no culto, falei, melhor ainda então, você me deixa, eu não participo do culto, né? Então, só vim deixar no esposo, ela me pega e me leva, e me deixa lá. Aí estou saindo na porta, a irmã Neuza Miranda, todo mundo conhece, não, você está indo para o Iguaçu, eu vou, você entra no carro e vai comigo. Eu disse, nossa, eu não queria ninguém conversar comigo, porque hoje eu estou ruim. Era muito alegre, né? Aí eu vou, chega lá, eu sento, e a vontade de chorar, a batalha é pesada. Mateus está cantando, Jesus está operando, batizando, menino, pulando, gritando. Eu disse, Jesus, eu tinha que falar de Davi, o menino no campo de batalha.
frente, me dá um abraço e me diz assim: tia, Deus vai te usar muito hoje aqui. Recebo. Mas quando eu vou subindo no altar, sai um velho desenfreado. Ninguém segurava aquele velho, não, gente. Ele rodava, ele corria, ele gritava, ele pulava e ele rodava por aquela igreja de Iguaçu. E daí a pouco ele vem. Quando eu pego o microfone, ele me segura e fala assim: eu estou agindo no seu limite hoje. Não se preocupe, eu sei que você está no limite. Eu sei que você está impossibilitada. Mas enquanto você ministra aqui, ninguém entra, ninguém sai daquela casa, porque eu cerco lá com um muro de fogo e só quem é para ver vai contemplar. Gente, aquilo me deu uma coragem, eu ministrei. E o Senhor tomou que povo também, que eu nem ministrei direito, não. Deus tomou, eles não escutavam mais. E a glória de Deus bradou naquela casa. E naquele dia Deus sabia que ele já tinha entrado em contato com os amigos, que eram uns amigos meio estranhos, para sair, para experimentar outra coisa lá fora. Só que Deus é poderoso, gente. Os amigos chegaram, tocaram a campainha, ele não escutou. E tocavam a campainha, ele não escutou. Porém, nem ministro, termino lá, os irmãos chamam para comer uma pizza, parece que esqueci de menina atormentada de casa. Eu vou comer a pizza também. Fico tranquila. Depois eu digo: Jesus, eu tenho que ir embora. Aí eu falei: irmã, você me leva? Eu disse: eu te levo. Aí eu venho para casa. Quando eu chego, que eu entro em casa, lá está o meu filho, com a porta do quarto aberta e só ficava trancado. A janela aberta, a cortina puxada e tudo só ficava trancado. Tudo, e ele sentado na porta dizendo: o sangue de Jesus é que tem poder. Mas está lindo. Ele falando sozinho. Eu falei: esse menino não está com a cabeça boa. Aí quando eu cheguei perto, eu disse: Adoniran. Ele assustou. Quando ele assustou, ele: mãe, a senhora está vendo aquilo? Eu disse: não. E olhei em direção do quarto dele, tem um muro que vai descendo, né, da igreja. Aí eu olhei e disse: a senhora não está vendo? Eu disse: não. Mas sumiu agora. Mas espera aí que eu vou procurar, vou mostrar a senhora. Aqui a senhora saiu, passou um tempo, eu tinha que tomar banho, eu tinha marcado com meus amigos para sair, e ele não ficou saindo de casa. Eu tinha marcado com eles para sair, mas quando eu levantei, eu peguei a toalha, tem uma bola de fogo que estava passando a cortina. Eu abri a janela para ver uma bola de fogo que ela sobe e desce. É uma coisa assim que só nada explica, mas é a coisa mais linda do mundo. Ela sobe e desce. E nisso a hora passou, a senhora já chegou. Eu não vou sair mais não, mãe. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor, mãe. E ele começou a chorar e disse: mãe, olha por mim. Nós abraçamos, nós oramos. E agora, quando foi no outro dia, eu tinha um trabalho lá em Joanésia para ir com meu esposo. Já ia fazer companhia. E agora eu vou. E ele ficou em casa. E agora eu saí e disse: Deus, pode dar experiência. Dá experiência. Mas eu quero uma experiência mais forte. Porque com o Senhor ele já tem. Eu quero uma experiência com Satanás. Para ele entender. Aí, e ele está maravilhado com o que está acontecendo, né? Só que eu vou para Joanésia quando eu estou chegando 1h da manhã, como de costume. Enquanto eu não passo no quarto dos meus filhos, eu não entro com ele. Eu vou no quarto do Nicolas, oro com ele. Quando eu chego no quarto do Domingo, a porta está fechada. Aí, na minha mente, vou deixar ele quieto hoje. Já recebeu uma bênção, está alegre, eu deixo ele, né? Eu vou para o meu quarto. Quando eu entro, passo pela porta, eu ouço um grito muito forte. Meu esposo assustou, abriu a porta e ficou assim. Meu outro filho acordou e veio. O que está acontecendo? Uma cachorrinha deles vieram latindo e ela ficou pasma assim, sem reação. Meu filho saiu primeiro e assim. Quando ele saiu meio assim, eu disse: Satanás, no corpo dele não.
ele fica liberto. E ele olha e diz: se arrega, mãe, sai fora, ele vai te matar, ele vai te matar, ele vai te matar. E o outro filho começa a orar e falando em línguas estranhas, e ele está dizendo: cuidado, Nicolas, ele vai te pegar, ele vai te acertar, ele vai te pegar. Aí você está entendendo a batalha depois. Ele vai te pegar, ele vai te acertar. Com a minha mãe ele não pode não, mas ele vai partir para cima de nós. Aí eu dizia: não, meu filho, você está coberto com o sangue de Jesus. E nós começamos a orar, e eu me via Satanás assim: mãe, é ele lá, mãe, ele foi para lá, olha, mãe, é ele lá, mãe, é ele lá. Uma cartilha terrível, fria dentro de casa. E nós começamos a orar, nós fomos orando. Deu 3 horas da manhã, deu 4 horas da manhã, deu 5 horas da manhã. Nós subimos para o terraço e oramos ao Senhor. A gente ouviu, ele ouviu algo que arrastou do portão para fora e foi embora. E meu filho ficou liberto para a glória de Deus. Não desista dos teus filhos. Não desista da sua casa. Tem momento que é fechar a porta e derramar azeite sobre eles. Nossos filhos precisam entender que eles têm uma mãe de joelhos dobrados dentro de casa. Mesmo que tem momento que eles se levantam do médio e dizem: eu não quero. Mas daqui a pouco eles têm que entender: olha comigo, vem comigo. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso das orações da Senhora. Os nossos filhos precisam aprender e ter desejo de orar ao Senhor. Que os nossos filhos tenham experiências com o Senhor. Que eles não venham viver de história que a gente conta, mas que eles possam ter experiências verdadeiras com Deus, para que eles não venham perecer neste mundo terrível. Satanás está rugindo, ele quer matar, está batendo nas portas, está chamando os nossos filhos. É uma batalha o tempo todo. Mas acabou a batalha? Não sei, acabou não, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Vamos nos posicionar como servas de Deus. Se for preciso, peça ajuda mesmo, mas não pare de orar. A unção sendo derramada aqui nesta noite. Não diga que você não tem, porque você tem. Não diga que você não é, porque você é. Deus acreditou em você e te chamou, te deu autoridade e derramou sobre ti uma unção poderosa. Precisamos nos posicionar e acreditar que é verdade o que Deus falou com a gente. Nossos filhos são herança. A nossa casa é propriedade de Deus, é exclusividade do Pai. Não aceita nada mais, nada menos do que aquilo que Deus decretou por você. Aleluia! 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 Deus está agindo aqui neste lugar. Receba um abraço do Pai, o consolo do Espírito, a alegria da sua alma. Salta para fora nesta noite. Deus te chama para viver experiências maiores com Ele, mas é na oração, é com o quarto fechado, é com azeite sobre a tua casa. Deus acreditou em você. Ele nos chama porque Ele sabe que somos capazes de cumprir. Ele não errou quando Ele te chamou para este lar, para ser mãe. Ele não errou
está sendo prejudicado. Este é o seu tempo. Tempo de reagir. Tempo de se levantar. Tempo de andar. Tempo de falar. Este é o seu tempo. Menina, viva. Viva com alegria o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito com esta situação. Esta dor não pode te destruir. Esta luta não pode te parar. Você é mais forte. Você é mais forte. Aí você está dizendo, mas as minhas forças parecem que acabaram. O Senhor está dizendo, não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus tem com você. É maior que Deus decidiu sobre a sua casa. É maior que Deus decidiu com você. As pessoas podem não aceitar, podem não acreditar, mas Deus acredita em você. Missionária, pregadora, intercessora, professora, diretora, enfermeira. Aleluia! Eu não sei o que é que você tem sonhado, mas o Senhor já liberou uma palavra para você. Reaja, vai, e o Senhor será contigo. Receba esta palavra para o seu coração como bálsamo. Receba alegria para a sua alma. O Espírito que está aqui testifica o seu coração que é verdade, que os seus sonhos serão realizados, a sua família será restaurada, haverá libertação dentro daquela casa. Deus nos encontra nos momentos mais complicados da nossa vida e nos chama pelo nome, e Ele está dizendo, vem viver o meu melhor para você. Vai dar certo. Já deu certo. Esse projeto não é coisa da sua cabeça. Deus já escreveu uma história linda com você. Aleluia. Ele te sustenta e te ajuda. Ele é fiel, é companheiro, é amigo, é onipresente, é onipotente. E Ele está testificando que está com você. Do jeito que você está, com a mão no coração, com a cabeça curvada, só agradeça. Ele permitiu, mas nunca te deixou só. Conhece, sussurra na tua alma. Escuta o grito de socorro. Sabe das lágrimas quentes que rolam no rosto. Travesseiro suado. Já viu as marcas quando dobra os joelhos e grita, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Ele te viu. Ele te escutou. E Ele está dizendo, eu tenho sempre o caminho de volta. Tem algo descendo sobre nós aqui nesta noite. E Ele testifica de novo, dizendo, só adore, porque já estou se manifestando em você, por você, com você. Nos justifica, nos apresenta, para que todos
deixou desamparado, sempre esteve com você. Está entendendo porque te trouxe, te fez assentar nesta cadeira para ouvir uma menina desconhecida, esquisita, mas como boca de Deus, para te dar uma sacudida e dizer aos teus ouvidos: eu te amo. Ouça o Espírito de Deus testificando aos teus ouvidos e queimando o seu coração sobre o amor que Ele tem com você. Te amo. Te amo. Estou contigo quando tu choras. Estou contigo quando tu choras. Estou contigo todas as horas. Deus está arrebentando laços de pecado por causa da sua oração. Laços de morte por causa da sua oração. Não sei se você compreendeu ou entendeu. Deus está arrebentando laços de pecado e de morte por causa da sua oração. Então, respire e agradeça de novo. E entenda, Deus tem um propósito em toda situação. Deus tem um propósito. Receba um abraço de Deus agora. Receba um consolo e um alívio. E entenda, você é forte. Uma mulher poderosa. Não pelo salto, pela roupa ou pela marca que você usa, mas por causa dos joelhos que se dobram e das lágrimas que molham o seu rosto. Aí Deus está dizendo: eu tomei a sua causa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus dá ordem ao nosso respeito. Ele é fiel para nos guardar. Deus abençoe. Eu devolvo o microfone a quem é de direito nesta noite.